destes serás ela esposa na ressurreição, uma vez que os sete a tiveram por mulher. Disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Em verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição, são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estão vivos. Então alguns escribas tomaram a palavra e disseram: falaste bem, mestre. E ninguém mais se atrevia a fazer-lhe qualquer pergunta. Palavra da salvação. Então, na primeira leitura, temos estado a ler esta semana, estamos a terminar o ano litúrgico, temos mais uma semana, depois começa o tempo de Advento, e temos estado a ler o livro do Apocalipse, que é um livro um pouco misterioso, porque usa muitos símbolos, muitas imagens, tudo é simbólico, mas com uma mensagem muito importante, muito profética e muito atual. Fala sobretudo do combate que passa a Igreja ao longo deste mundo. A Igreja vive no meio de tribulações, de combates. Os seguidores de Jesus experimentam todo o tipo de ataques. E hoje escutávamos estas duas testemunhas que Deus enviou para profetizarem. Deus mandou duas testemunhas para profetizarem. Eu mandarei as minhas duas testemunhas. São duas oliveiras e os dois candelabros, estão diante do Senhor toda a terra. E depois elas têm o poder de fechar o céu para que a chuva não caia. Têm também o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com toda a espécie de flagelos. Duas testemunhas que vêm para profetizar e que têm o poder de fazer, podemos dizer, milagres, fazer prodígios. Aqui estes prodígios fazem-nos lembrar alguns profetas do Antigo Testamento. Quem é que rezou e não choveu? Elias. Quem é que rezou e voltou a chover? Elias. Fechar e abrir o céu. E depois continua, o monstro que sobe do abismo há de fazer-lhes guerra, há de vencê-las e matá-las-á. E os seus cadáveres ficarão estendidos na praça. Quem é este monstro? O demónio e, de alguma maneira, todas as forças que ele mete em movimento, todos os seus, digamos assim, instrumentos que fazem guerra aos cristãos, que fazem guerra àqueles que profetizam. O que é próprio do profeta? É alguém que anuncia a palavra de Deus. Às vezes estamos habituados a ligar o profeta só a alguém que fala de coisas que hão de acontecer, também é verdade. Mas o que é próprio é mais amplo, não é só anunciar as coisas futuras. Os profetas muitas vezes anunciam, mas o que é próprio dos profetas é anunciar, falar em nome de Deus. É ser instrumento de Deus, é uma espécie de microfone de Deus, um profeta. Alguém que transmite, que nos relembra a palavra de Deus. E este anúncio que os profetas são chamados a dar é um anúncio que se faz com a voz, os profetas falam,
Mas não só, também a gente fala muitas vezes com a vida, ou sobretudo com a vida, eu diria, com os gestos, com os símbolos, com a nossa vida. E é bonito que ele diz, mandarei 2 testemunhas para profetizarem. Se o profeta não vive o que anuncia, quem é que o vai seguir? A sua credibilidade vai por água abaixo. E hoje tenho uma boa notícia para todos nós, tenho várias, mas esta é uma, é que todos nós, sem exceção, todos nós que recebemos o santo batismo, desse dia em diante somos profetas também. O nosso batismo torna-nos profetas. Pelo nosso batismo nós participamos da vida de Jesus e da missão de Jesus. E Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Pelo nosso batismo, todos, sem exceção, somos profetas. Somos chamados a anunciar a palavra de Deus, a lembrar ao mundo o que Deus tem para dizer. Mas é muito importante que esta nossa missão seja desempenhada também com este testemunho de vida. O Papa Paulo VI repetia uma frase que depois, ou disse uma frase que depois se tornou muito famosa, que os homens do nosso tempo são mais sensíveis aos testemunhos do que aos mestres. Nós já não temos muita paciência para muitos professores. Porque de palavras estamos todos cheios. De palavras bonitas estamos todos cheios. Mas de vidas bonitas nem por isso. E se repararmos, os maiores profetas dos nossos tempos são os santos. Se calhar não fizeram homilias nem grandes catequeses, mas pela sua vida disseram muito. Vejam, por exemplo, a Madre Teresa, que já é santa. Ela não falou muito, mas ela viveu muito e deu um grande testemunho. E o testemunho dela fala muito. Nós falamos muito com a nossa vida. E isto, por um lado, é uma coisa bonita, que a nossa vida ajuda os outros a encontrar Deus. Por outro lado, é uma grande responsabilidade. Porque não é fácil, como todos sabemos, sermos sempre plenamente coerentes com aquilo, com a fé que professamos, com a nossa boca. É fácil dizer eu gosto de Jesus, eu amo de Jesus, mas depois a gente sai de casa, chega ao semáforo e há alguém que se atravessa à frente e já nos salta a tampa, não é? Ou íamos muito bem na estrada, alguém para no meio da estrada, sem avisar, sai do carro e nós ali atrás a buzinar. Não é fácil. Não é fácil, o mesmo vale lá no nosso emprego. Não é fácil ser testemunha de Jesus. Aquelas aldrabices que se fazem e que não se deviam fazer. E nós vemos aquilo tudo, não é? Não declares o IVA, deixa andar. Ninguém vê, o Estado é um ladrão. E nós estamos ali no meio e às vezes fechamos o olho e deixamos andar. Ou mete baixa, ninguém vê. O teu tio é médico. Mete baixa. O patrão não te merece. Está sempre a refilar. Não é? E às vezes o nosso testemunho ofusca-se com muita facilidade. E portanto a tentação vem, não é? Eu vejo, não é? No outro dia vou dar um exemplo, vocês vão se rir se calhar, ou não é? Porque lá há muitos lugares onde te perguntam se a gente quer ó seu padre, é com fatura ou sem fatura? No outro dia fui pintar o carro, não, foi já há uns anos. O meu avô deu-me o carro dele, que já estava, foi muito engraçado. Eu penso que já contei em alguns lugares, mas conto-vos hoje também. Uma vez tinha um carro bem velhinho já, a cair aos bocados, mesmo. Uma vez ia para a missa, fiquei a caminho. E passado uns tempos, aqui a nossa Joaninha disse, tem que começar a pensar em trocar de carro. Eu acho que ela tinha medo de andar no carro. O coisa das mudanças tremia todo. E eu pensei, eu vou fazer uma novena a São José.
Comecei a fazer uma novena a São José e a meio da novena estava todo contente a pensar, ei, que carro é que eu vou comprar? Ainda não tinha dinheiro nenhum, mas já estava a pensar, ei, eu vou escolher este ou aquele. E é engraçado, ninguém sabia, quer dizer, ela sabia, mas mais ninguém. Depois um dia fui visitar o meu avô, tenho os meus avós ainda vivos, quando posso lá vou visitá-los, sou muito amigo deles. E é engraçado, o meu avô, pai do meu pai, teve um problema na anca, no fémur, pôs uma prótese e depois aquilo não ficou muito bem e saiu uma vez, duas. E então, uma das vezes que saiu foi porque ele, quando saiu do carro, aquela posição de sair do carro, deslocou. E então, depois desses problemas, ele deixou de guiar. E o carro dele teve 1 ano e tal parado, à porta de casa. E um belo dia eu fui lá visitá-lo, tinha eu acabado de fazer a novena. Ele nem sabia, não sabia nada. E ele virou-se para mim e disse, olha, precisava de falar contigo. E eu disse, diga, avô. Olha, queria que ficasses com o meu carro. Isto é para vos animar a fazer novenas a São José. Eu já recebi muitas graças de São José grandes, muitas graças grandes mesmo, grandes. E pronto, só que depois o carro já tinha uns anos e tal, às tantas pintei o carro, isto tudo por causa do pintor. E então pintei o carro lá em Lamego e quando fui lá pagar, o senhor das pinturas disse, ó, Sr. Padre, é com fatura ou sem fatura? E como vocês sabem, o IVA cá em Portugal é 23%. Não é? Portanto, ainda foram uns euros. Não é? Imaginem, não é? A diferença de 1.000 euros para 1.230. Não é? Não é igual. Não é igual. Então a tentação vem. A tentação vem, o Estado é um ladrão, o Estado não faz o que devia, os políticos são os aldrabões, não é? E eu sou mais um. A tentação é essa, não é? Portanto, e eu disse, não, e eu aproveito essas ocasiões para explicar, olha, eu quero pagar o IVA, não é só eu estou com medo que o Estado me apanhe. Eu explico-lhe, eu quero pagar o IVA, porque é justo, dai a César o que é de César. Quem é que nos ensinou isto? Mas é fácil dizer e fazer dói. É verdade ou não? Pronto. Mas é isto que somos chamados a ser, testemunhas. Senão são só palavras bonitas. Senão é só blá, 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 blá e não muda nada. Né? E hoje em dia a crise de fé que vivemos está muito ligada à falta de testemunho dos filhos de Deus, dos cristãos. Porquê é que as coisas chegaram a este ponto? Porque nós, no fundo, já não vivemos a nossa fé. As pessoas olham para nós e não veem diferença. Olham para nós e somos iguais aos outros, lá fora. No emprego não se nota a diferença dos que são cristãos dos que não são e por aí afora. Fazemos tudo igual aos outros, às vezes até pior. Quantas vezes eu não ouço, Senhor Padre, eu não vou à missa porque há lá algumas pessoas que fizeram isto e depois contam-me os pecados todos dos outros. E é triste que é muito verdade. É muito verdade. É verdade. É verdade. Estamos cheios de cristãos que ao domingo vão lá à igreja bater no peito. De segunda-feira e terça são iguais aos outros. Ou piores. E isso afasta muita gente de Deus. E nos primeiros séculos não era assim. Os primeiros cristãos, qual é que era a força que atraía os pagãos para se tornarem cristãos? Era a felicidade e a maneira de ver como eles viviam. Eles eram diferentes. Tinham uma alegria diferente. Ajudavam-se o ver de como eles se amam. Como isto mudou. Este ver de como eles se amam. Às vezes, por incrível que pareça, dentro dentro da mesma paróquia. Eu sou parco, não é? Tenho problema. Os irmãos não se amam. Uns falam mal dos outros, e vinganças, e não sei o quê. É uma tristeza. Então, isto não é o plano de Deus. E isto tira muita força, isto destrói o anúncio. Como é que a gente depois pode falar do amor e do perdão e não vive? E não vive. Vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo. É um contra-testemunho.
Santo António, que nasceu aqui nesta cidade, em Lisboa. Eu gosto muito de Santo António. E também nasci aqui em Lisboa, portanto é mais uma coisa que me liga a ele, que foi um grande pregador. Ele dizia, já estamos cheios de palavras, agora preguem as obras, falem as obras. Palavras estamos cheios. Agora chegou o momento de pregarem, de falarem as nossas obras. Então este é o desafio que eu vejo nos nossos tempos. Jesus convida-nos a nós anunciarmos o Evangelho, que Deus nos ama, que Deus te ama, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Não podemos viver como o mundo propõe. Temos que ser cristãos 100%. E como eu dizia, às vezes dói, às vezes custa. Custa pagar 23% de IVA. Não custa, custa a todos. Não é? E etc, etc, etc. Não é? É impressionante ver aqui nesta leitura que aquelas testemunhas foram mortas, não é? O monstro que só há de fazer, vencê-las-á e matá-la. Seus cadáveres ficarão. E depois os homens de vários povos, tribos e nações olharão, os habitantes da terra alegrar-se-ão pela sua morte e felicitar-se-ão enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas tinham atormentado os habitantes da terra. A nossa vida, se nós formos fiéis a Jesus, vai incomodar as pessoas que estão à nossa volta. Incomoda. Incomoda no bom sentido. Incomoda no bom sentido. Porque se calhar atrás para pagar a conta da pintura, vinha outro senhor que ouviu-me a mim dizer, eu quero pagar o IVA. Ele já ficou a pensar na vida dele. E agora? Não é? E ouviu a catequese, eu a explicar, dai a César o que é de César. Um cristão dá, é justo. E ele ficou, eu sou cristão também. Fica, não é? Ou lá no trabalho, eu roubo, sou padre, mas eu só roubo papel higiênico. Mas o papel higiênico é teu? Não. Mas o meu patrão tem muito. É teu ou não é teu? Não. Então, chama-se roubar. Mas as minhas colegas... Pois é, e o problema está aí, é que todos fazem. E se tu não fizeres, elas vão se sentir mal. Elas vão se sentir mal. São 5 empregados, são 5 funcionários. 4 roubam, 1 não rouba. 1 é cristão. Eles vão se sentir mal. Mas bendito é isso. Isso é que é pregar. Isso é que é anunciar o Evangelho. Isso é que é ser testemunha. É levar Jesus onde não há Jesus. Elas agora fazem-me guerra, seu padre. Se eu não dissesse nada, estava tudo bem. Agora eu ando aqui a querer fazer como deve ser. O seu padre não faz ideia à guerra que eles me fazem. É bom sinal. É isso que acabamos de escutar. Os habitantes da terra alegraram-se pela morte destes dois, porque eles os atormentavam com o seu testemunho, com a sua vida santa. Incomodava. Incomodava. Não é? Quando a gente tem alguém de Deus ao nosso lado, provoca-nos. A gente vê a paciência com que eles vivem, como eles rezam, como eles perdoam, como eles amam. E depois vemos que não estamos aí por aí, às vezes. Isso incomoda. E às vezes a primeira reação é mandar umas pedras. Abafa, porque incomoda. Então, hoje é o tempo de dar este testemunho que cada vez está a tornar mais heroico. Cada vez é mais difícil ser verdadeiramente cristão. O mundo está com muita força, com muita força. E somos perseguidos de muitas maneiras. A gente pensa que as perseguições são uma coisa lá da Idade Média ou dos primeiros séculos. Santa Inês, Santa Cecília morreu mártir, porque era cristã. Testemunho heroico. A palavra mártir significa literalmente testemunha. Morreu por ser de Jesus. Nos primeiros séculos morreu muita gente por ser cristão. E hoje a gente pensa que isso já não acontece aqui na Europa. Acontece. Morte é difícil, mas condenados em tribunal, etc, 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 cada vez mais somos perseguidos por ser cristãos. Não é?
exemplos. Eu agora podia começar-vos a dizer aqui uma lista de exemplos, que são tantos, mas sei lá, pais que são condenados, pais, agora li uma no outro dia, os pais que foram presos, uns pais que foram presos por não quererem que o filho deles tivesse umas aulas de educação sexual na escola. Os pais disseram, eu não quero que o meu filho aprenda esses disparates. Foram presos na nossa Europa. Nossa Europa civilizada e cheia de direitos humanos. Os pais não podem escolher a educação que querem dar aos seus filhos. O Estado é que sabe o que é bom para os nossos filhos. Os pais são os incompetentes. Foram presos. Isto é onde já chegamos. E os exemplos podem suceder-se. Em Inglaterra, por exemplo, havia 12 agências de adoção para crianças, de crianças órfãs, não é? Crianças que ficaram sem pai, sem mãe. E, graças a Deus, os cristãos sempre se dedicaram a ajudar os órfãos, as viúvas, os doentes. Há tantos hospitais, há tantas escolas católicas no mundo inteiro. E nós tratamos bem de toda a gente. Os doentes que entram no hospital não são só os católicos. São os doentes que precisarem. E agora, em Inglaterra, há alguns anos atrás, têm passado algumas leis obrigando as agências católicas, havia 12, se não me engano, obrigando todas as agências de adoção a dar também as crianças para a adoção a casais de pessoas do mesmo sexo. Em Inglaterra. Isto já é lei. E agora estão a impor a lei. E os católicos o que é que disseram? Disseram, nós não vamos dar, coitadas das crianças. Não fizeram mal nenhum a ninguém. Já não têm pais e agora ainda por cima têm que... Não é? Era o que faltava. Então o Estado vai apertando com leis, com penas, etc. Destas 12 agências, 10 já fecharam. 10 já fecharam. O pior é para as crianças. Não é? E 2 estão em tribunal com o Estado. Não é? Portanto, já estamos numa perseguição. É mais subtil, não é com tiros de canhões. É com as leis. É com as leis. Enfim, os exemplos podem se multiplicar. A ideia é, cada vez mais vai ser difícil, no mundo em que vivemos, ser de Jesus. E começamos a arriscar outra vez, complicar-nos a vida. Não é? Às vezes, ser de Jesus significa perder o emprego, perder regalias sociais. Não é? Às vezes falo com alguns amigos meus e é impressionante as coisas que acontecem no mundo de hoje. Há pessoas que vão para uma entrevista de emprego e perguntam logo diretamente, está a pensar em casar? Se a pessoa disser sim, estou a pensar em casar e ter família, então, olha, esqueça. Não é? Então não interessa. Nós queremos é que se case com a empresa. Eu tinha um colega meu, um amigo meu de curso, que a empresa onde ele trabalha tinha camas para eles dormirem lá. Aqui em Lisboa, no Saldanha. Tinha lá embaixo quartos e eles tinham a chave para estarem lá. Tinham a chave porque ao domingo o porteiro ia descansar. Mas eles tinham que trabalhar. Eles, se quisessem trabalhar, e tinham um restaurante. A empresa tinha um restaurante dentro da empresa para eles almoçarem lá. Isto é que é ser monge. Isto é que é um casamento com a empresa. Então, é difícil. Temos que fazer escolhas cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis. E tantas coisas tristes, não é, que vemos acontecer. Enfim. Uma palavra também sobre o Evangelho de hoje. Jesus foi abordado por estes saduceus, que diz São Lucas, que negam a ressurreição. E vieram, como sempre, com uma armadilha, a ver se Jesus, como é que Jesus descalçava a bota. Os saduceus, no tempo de Jesus, havia dentro dos judeus, haviam vários grupos, vários movimentos, podemos dizer. E os saduceus eram uns assim mais céticos. Não aceitavam a Bíblia toda, só aceitavam alguns livros. Só aceitavam
aqueles que eles chamavam a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, que nós chamamos o Pentateuco, que eles chamam a Torá. Negavam a existência dos anjos, negavam a existência da ressurreição. Achavam que nós morríamos e ponto final. E então vieram com esta história para ver como é que Jesus descalçava a bota. Moisés disse na lei, a lei eles aceitavam, não é? Os tais 5 primeiros livros da Bíblia, que se um homem morresse e deixasse a mulher viúva sem filhos, o irmão tinha que casar com ela, dar descendência. Havia 7 irmãos, casaram todos. E agora? Como é que é? A ressurreição não pode existir, porque se existir, ela está casada com todos. Se todos estão vivos, ela está casada com todos. Estão a ver o raciocínio por trás, para pôr Jesus em dificuldade. E Jesus, como é que responde? Jesus explica-lhes que o matrimónio é uma realidade que faz parte desta vida, mas não da outra vida. Na vida eterna já não há casamento. Na vida eterna já não há casamento. É uma realidade boa e santa, mas passageira, se nós quisermos. Mas que pena, Sr. Padre. Mas a boa notícia é que ainda vai ser melhor. É algo de inexprimível. A comunhão que vamos ter uns com os outros e com Deus, que é algo que a gente experimenta um bocadinho no casamento, na vida eterna é elevada a um nível que nós nem sonhamos. Vai ser uma espécie de casamento em Deus. O casamento aqui já é também. Mas lá é que é num grau que nós nem sonhamos. Então, Jesus, nesta resposta, além de explicar que o casamento é uma realidade nesta vida, fala também do tema dos anjos. Eles perguntaram por causa da ressurreição, mas eles também negavam a existência dos anjos. Eles também não aceitavam. Os fariseus aceitavam. Os saduceus não. E Jesus aproveita e diz, na verdade já não podem morrer, pois são como os anjos. Então Jesus diz só, a ressurreição existe, os anjos existem também. Já está a corrigir 2 erros. Eles vinham por causa de uma questão e aprenderam outra coisa também. Mas é muito bonito ver que Jesus cita um livro para os ajudar a perceber que eles estavam enganados. O que é que Jesus fez? Citou uma passagem da lei de Moisés. O pouco que eles aceitavam como sagrado, como inspirado da Bíblia, esse pouco, Jesus foi aí à procura de qualquer coisa que os ajudasse a perceber que eles estavam a ver mal. Isto é importante porque nós às vezes falamos com pessoas que não são católicos, não acreditam na Bíblia, etc. Então temos que nos adequar um pouco em que é que elas acreditam. Nada é difícil, em qualquer coisa, não é? Então, começar com coisas simples, não é? Com coisas que eles também reconhecem. Não é? E ao pouco e pouco, não é? Sei lá, por exemplo, a experiência do sofrimento. Não é preciso ser católico para perceber que o sofrimento existe. Não é? Etc. Há tanta coisa que é um bom pontapé de saída para uma boa conversa com alguém. Nós às vezes chocamos logo de frente. Não é? Porque Jesus disse que... Pronto, mas se a tua colega não aceita Jesus, a conversa se começa assim, já está o caldo entornado. A outra já não quer ouvir nem mais uma palavra. Já se entornou o caldo. Não é? Então é preciso ir com alguma tática, não com malícia, mas perceber que eu tenho que partir de alguma realidade, que esta pessoa tenha alguma experiência. Tenho que partir de alguma coisa que a gente tenha em comum. Como eu dizia, por exemplo, a questão do sofrimento. Todos sofremos. E depois podemos ajudar-nos a pensar como é que lidamos com o sofrimento, etc, etc. Como é que se resolve. E mais tarde, e passado 3 passos, já dá para tu falar em Jesus. Mas não pode ser logo direto. Senão, como dizia um amigo meu, senão espantamos a caça.
Foi assim que Jesus fez com os saduceus. Deixou-os falar, ouvir os outros é muito sábio. Porque quando a gente fala com uma pessoa e percebe que essa pessoa nos está a ouvir a sério, já é uma experiência de amor. Saber ouvir é saber amar. E para podermos ajudar alguém, este é o ingrediente mais decisivo. É ajudar essa pessoa a experimentar o amor. Não chega a ter razão. Eu tenho toda a razão, ela vai ver que eu vou mostrar. Não chega a ter toda a razão. É preciso ajudá-los a experimentar o amor. E às vezes isso passa por saber ouvir. E a minha colega lá está, seu padre, mas ela não se cala, começa-me a contar a história do marido, não sei o quê. Né? Tu senta-te com paciência, ouve com atenção e depois Jesus vai-te mostrar qual é a ocasião em que tu deves falar e o que tu deves dizer. E se tu souberes ouvir, se souberes amar, ela depois vai saber ouvir-te. Se não a deixares falar, se não souberes ouvir, não vai haver um verdadeiro diálogo. E nós hoje estamos com pressa, não é? Tem que ser tudo em 2 minutos. Não temos tempo para ouvir. Não temos tempo para amar. Então acontece pouca coisa. Acontece pouca coisa. Então Jesus ouviu estes saduceus com paciência e quando eles se calaram, falou. E falou tão bem que eles nem responderam. Termina o Evangelho e ninguém mais se atrevia a fazer-lhe qualquer pergunta. Que bonito. Eles falaram tudo o que tinham para falar. Jesus esperou. Depois disse o que tinha a dizer. Não falou muito, Jesus, mas falou tão bem que ficou tudo sem pio, como se costuma dizer. Sem pio. Quantas discussões lá em casa duram horas e horas e não levam a lado nenhum. Não levam a lado nenhum. É perder tempo. Falta isto, falta saber ouvir e saber amar. E saber esperar. Às vezes é difícil esperar. A gente já tem a resposta na boca. Vais ver quando... Deixa-me dizer... Calma. Espera. É? Mas eu tenho várias coisas para dizer. Calma. Ouve até ao fim. E depois dirás. É uma grande obra de misericórdia corrigir o que é que Jesus fez com estes saduceus, porque os ama. Corrigiu estes erros em que eles estavam. Eles achavam que não havia ressurreição, que não havia um anjo. Jesus, em 3 linhas, em 2 minutos, corrigiu com muito amor este erro deles. Hoje também não faltam disparates à nossa volta. Vivemos num mundo em que ouvimos cada uma de todas as cores. É? Eu ando sempre com os cabelos em pé. É cada uma, ouve-se cada disparate, não é? Ó seu padre, que signo é que é? O meu signo é Jesus de Nazaré. É? Enfim. Mas temos que ter, como eu dizia, paciência e muito amor. E se quiserem, algum bom humor também ajuda. Há disparates tão grandes que a gente ouve que o melhor é dar uma gargalhada. E pronto, e olha, não vale a pena a gente afinar. A gente às vezes afina, não é? Olha, rite, não é? E para a frente, não é? Enfim. Então, que hoje peço à nossa querida Santa Cecília, eu por acaso, mais uma já vai longo, eu sei, eu vivi vários anos, o meu seminário era ao lado da igreja onde Santa Cecília está, em Roma, era ao lado da Basílica de Santa Cecília, mesmo ao lado, então fui lá várias vezes, rezar à tumba dela, às vezes ia lá sozinho, e então ela é a padroeira dos que cantam. E estas virgens mártires dos primeiros séculos são um grande testemunho para os nossos tempos. São mesmo, às vezes,
Pronto, às vezes eram muito novinhas, 12 anos, 14 anos, e não tiveram medo, disseram Jesus, 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 até ao fim, mataram-na, ela foi degolada, cortaram-lhe a garganta. E de facto, aquilo que ela, não sabemos nem uma frase dela, mas o que ela fez marcou tanto que hoje temos missa para venerar a sua memória. Não é? Como o testemunho, como as nossas obras têm impacto na vida de tanta gente. Ela já viveu há, sei lá, 1700 anos, 1800 anos e ainda estamos a fazer memória daquele gesto heroico, o sim dela a Jesus até ao fim. Portanto, hoje peço-lhe a ela que nos ajude a todos, sem exceção, a sermos testemunhos corajosos de Jesus no meio do mundo em que vivemos. Que o nosso sim a Jesus seja um sim até ao fim, custe o custar. E às vezes dói, como eu dizia, mas Deus dá a graça, que assim seja. E agora de pé, oremos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, que nos vê, que nos ouve, que nos ama.